Adriano, boa tarde a todos os que estão aqui já conectados com a gente. Um enorme prazer, uma enorme alegria estar aqui conectada com vocês nessa roda de discussão sobre um tema tão relevante que são os fatores humanos e organizacionais. Ô, Gilza, antes de você começar a fazer a apresentação de você, Gilza é engenheira química formada pela UFRJ, possui pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e é mestre em ciência de engenharia nuclear pela COP UFRJ. Possui inúmeros trabalhos, especializações nas áreas de avaliação e gerenciamento de risco, segurança do processo, tema em que vem trabalhando nos últimos 17 anos na indústria de óleo e gás. Iniciou em 2016 o doutorado na área de análise de segurança do Programa de Engenharia Nuclear, PEN, da COP UFRJ. Em 2018, atuou como pesquisadora visitante na Australian National University, junto com o renomado sociólogo e professor emérito Andrew Hopkins. Eu posso assegurar que a palestra da Gilza é muito interessante. Já vi algumas vezes, né? E sigo a Gilza aí, a carreira dela e a grande contribuição dela para disseminar conhecimento, principalmente nessa área em que ela é especialista e reconhecida não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, Gilza, passo as palavras aí para iniciar a sua apresentação. Tá ótimo. Alexandrino, muito obrigada aí pelas palavras, gratidão enorme. Agora você elevou o nível das expectativas, né? Vamos lá agora. Eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês me avisem, por favor, quando vocês já estiverem vendo. Eu agradeço se vocês puderem me avisar, quando estiverem já vendo os slides. Conseguiram já acessar? Tá ok? Estou vendo aqui que o Ian está me respondendo que tá ok. Então, vamos lá, gente. Bom, eu trago aqui para vocês, né, uma apresentação que ela vai estar focada na área de fatores organizacionais. Na realidade, eu vou estar abordando um fator organizacional, que são as estruturas da organização. E a gente vai procurar, ao longo dessa apresentação, criar um nível de compreensão melhor acerca de como essas estruturas que nós temos na organização, elas impactam os processos decisórios relacionados à segurança, né? Então, a grande questão que eu trago através dessa apresentação é como é que as estruturas organizacionais impactam a segurança operacional. Né? A segurança operacional, também chamada de segurança de processo, em alguns casos, né, tem uma discussão aí sobre eventuais diferenças, mas o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou falando do ramo da segurança que visa a prevenção, a mitigação e a resposta aos grandes acidentes industriais. Então, esse é o nosso contexto de discussão aqui nessa apresentação. Eu gosto sempre de dizer que a estrutura, ela funciona como uma anatomia da organização, né? Ela define as unidades de base que servem para os fluxos de comunicação, né? Fluxos que se dão em várias direções, fluxos que sobem, ou às vezes não sobem na forma como a gente gostaria, fluxos que descem, né? E essas estruturas, elas definem também a forma como nós decidimos, a forma como os processos decisórios ocorrem. É interessante também colocar e pontuar já desde o início que quando eu falo termo estrutura, eu acredito que venha no imaginário de todos nós o desenho, o organograma da organização, né? Inclusive, essa figurinha que eu coloquei aqui, ela nos remete a esse tipo de desenho organizacional. Mas quando eu falo estrutura, eu estou falando de algo que vai além do organograma. Eu estou falando da forma como os processos de trabalho foram estabelecidos na organização, como as várias atividades, que dependem de diferentes especialidades, elas foram agrupadas em determinados departamentos, como esses departamentos estão coordenados e como é que está a atribuição de responsabilidades, né? Quem faz o quê ao longo dessa organização. Então, é desse conjunto de informações que eu estou falando quando eu me refiro ao termo estrutura. Tudo que eu estou colocando aqui, como o Alexandrino colocou, né, eu tive a oportunidade no ano de 2018, durante o período do doutorado, de trabalhar como pesquisadora visitante na Universidade Nacional da Austrália, junto com o Andrew Hopkins. O Andrew Hopkins
ele é um sociólogo, professor emérito da universidade, e tem se dedicado muito ao estudo de grandes acidentes, e mais do que isso, a melhor compreensão dos fatores humanos e organizacionais que contribuíram com alguns grandes desastres. Ele tem publicações excelentes. Esse livro que eu coloco aqui é a mais recente publicação dele. Eu tive a alegria de ser coautora de um capítulo desse livro, e eu diria para vocês que tudo que eu estou colocando aqui está bem descrito no livro e daquela forma didática que, para quem conhece o trabalho do Hopkins, sabe do que eu estou falando. Então, recomendo fortemente a leitura desse livro. E deixo aqui também a referência de 2 papers que a gente publicou na Safety Science, que fazem também, explicam toda essa abordagem aqui, que de alguma maneira eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Eu sempre gosto de colocar que uma maneira interessante da gente compreender algo na área de segurança é através da contação de história, né, da contação de casos. E foi assim que eu preparei essa apresentação. Então, a partir do próximo slide, eu estou trazendo para vocês 3 grandes casos, né? Casos de grandes acidentes. O primeiro, felizmente, não se materializou no acidente, mas tinha tudo para se transformar num grande acidente. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai olhar esses casos, vai entender o que houve de errado, e a gente vai observar em cada um desses casos que a comissão de investigação desses acidentes sempre fez uma conexão entre o que houve de errado e a cultura da organização. Né? Para quem é da área de segurança, a gente sempre escuta, né, como causa do acidente, uma cultura de segurança fraca. A forma como as coisas eram feitas na organização não davam a prioridade adequada ao tema segurança. Outros objetivos do negócio, como produção, redução de custo, atendimento de prazos, esses objetivos acabavam recebendo um peso maior na balança. Essa era a forma como as coisas eram feitas nas organizações que sofreram esses grandes acidentes. E nas investigações, essa associação ela é sempre feita. A questão que eu trago aqui é que essas comissões de investigação dos casos que a gente vai discutir, elas não se contentaram com essa explicação, elas foram além. Elas buscaram compreender por que aquela forma de se fazer as coisas se estabeleceu naquela organização. E o que precisava acontecer para que uma nova forma e mais adequada do ponto de vista de segurança se instalasse naquela organização. E quando eles fizeram isso, grande parte da explicação e da proposta de mudança para se atingir uma cultura mais adequada estava concentrado na questão da estrutura organizacional. Então é isso que a gente vai ver daqui para frente com 3 casos de diferentes ramos, né, de diferentes segmentos industriais. O primeiro que eu trago é um caso que, felizmente, ele não se materializou num acidente, mas ele tinha tudo para se transformar numa catástrofe. Foi um incidente que ocorreu nos Estados Unidos, na represa de Oroville, no norte de São Francisco, no ano de 2017, quando no dia 12 de fevereiro foi necessário disparar o procedimento de evacuação de 200 mil residentes que estavam localizados num ponto mais abaixo aqui em relação a essa represa. Essa represa ela era operada pelo Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia, e a gente precisa compreender agora o que aconteceu nesse dia. Essa foto ela vai nos ajudar, porque ela mostra 2 grandes sistemas de segurança que vão ser muito importantes na história que eu vou contar. O primeiro deles é esse vertedouro de serviço, que vocês veem aqui. Um canal de concreto, que é utilizado em que situação? Caso haja, por exemplo, uma chuva e o nível de água do reservatório suba, o que é feito para controlar esse nível? Abrem-se as comportas, permitindo um fluxo de água controlada, né, para esse ponto aqui, a jusante. Então, esse vertedouro de serviço, ele é um equipamento, um sistema que tem uma função, então, como a gente pode perceber dessa descrição, uma função muito importante do ponto de vista de segurança. Mas essa represa, que é a represa mais alta dos Estados Unidos, né, a represa com essa represa construída com material natural mesmo, ela tinha um outro vertedouro, que era o chamado vertedouro de emergência. Em 50 anos de operação dessa represa, esse vertedouro de emergência ele nunca tinha sido utilizado. Nota comigo que esse vertedouro de emergência, ele já não conta com esse canal de concreto. Na realidade, se ele for utilizado, a água vai ser, então, despejada nessa região aqui, que a gente vê aqui, logo aqui na parte de baixo. Então, esses são os 2 grandes sistemas que cumprem com uma função muito importante do ponto de vista da segurança dessas instalações.
O que aconteceu ao longo dos anos? Ao longo dos anos, esse vertedouro de concreto, esse vertedouro de serviço, ele começou a sofrer uma degradação. A integridade dele não foi mantida. E ainda que houvesse lá os seus procedimentos lá de manutenção para recuperação da integridade desse vertedouro, ele nunca foi colocado numa situação adequada do ponto de vista de integridade. E nesse dia, o que aconteceu? Uma forte chuva, o nível de água da represa subiu, as comportas foram abertas, começou-se a fazer, né, o fluxo de água controlado ali por aquele canal de concreto, e dado o estado de degradação que esse sistema se encontrava, nessa foto acho que a gente consegue ver um pouco melhor, essa água acabou provocando aqui uma degradação ainda maior do canal de concreto, essa água começa a invadir essa região, provocando uma erosão acelerada dessa região, e com isso havia agora um risco de desabamento aqui dessa região. Nota que nesse momento a represa está com a sua integridade preservada, mas aqui eu tinha um risco já de desmoronamento aqui dessa região. Qual é a decisão, então, que é tomada pela equipe que estava respondendo a essa crise? Eles decidem utilizar o vertedouro de emergência, aquele que em 50 anos nunca tinha sido utilizado. A gente pode aqui imaginar se o vertedouro de serviço estava nesse estado de degradação, como é que não estaria o vertedouro de emergência? Mas eles tomam essa decisão e vão à frente com essa decisão. Quando eles começam a utilizar o vertedouro de emergência, essa foto ela nos mostra de uma forma mais clara, essa água ela passa a escoar nessa região, desculpa aqui, acaba provocando uma erosão acelerada aqui do solo dessa região, e aqui, essa resposta à crise ela acaba sendo muito inadequada, porque de um cenário que estava se tentando gerenciar, a decisão tomada acabou gerando um cenário de consequências, de potenciais consequências ainda piores. Porque no momento que ocorreu a erosão acelerada dessa região aqui, nesse momento você está colocando em risco a integridade da própria represa. Então, é nesse momento que eles tomam a decisão de disparar o procedimento de evacuação de 200 mil residentes que estavam numa região mais abaixo e que certamente seriam afetados caso houvesse colapso dessa represa. Esse caso ele foi estudado por uma comissão que, obviamente, chegou à conclusão de que a cultura de segurança, ou, em outras palavras, a forma como as coisas eram feitas nessa organização, não era adequada do ponto de vista de segurança. Outros objetivos do negócio foram priorizados de maneira que a integridade desse sistema de segurança ela não foi mantida. E essa comissão ela buscou ir além. Ela olhou a estrutura, como eu coloquei no início para vocês, né? Essa o grande diferencial desses casos aqui que eu estou trazendo. Ela olhou para essa estrutura e ela procurou compreender por que um sistema tão importante do ponto de vista de segurança não teve a sua integridade mantida. Quando ela olhou para o diagrama, para o organograma, para a estrutura da organização, e aqui, obviamente, eu estou trazendo apenas o pedaço que nos interessa, a gente observa aqui, né, que tem a maior autoridade dentro do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia, e depois eu tenho aqui o que seria o nível hierárquico mais elevado, voltado às operações daquela represa. A gente vê aqui esse ramo da estrutura, que é uma divisão de operações e manutenção. Essa divisão ela era entendida como os donos da operação daquela represa. E, como dono da operação da represa, uma divisão de segurança fazia parte aqui desse ramo que a gente está vendo no organograma. Mas se a gente observar, essa divisão de segurança, ela está 1, 2, 3, 4 níveis abaixo do que seria esse maior nível hierárquico que responde diretamente pelas operações daquela represa, daquele empreendimento. Meio que sentindo, né, a fragilidade que esse arranjo poderia provocar, no sentido de impedir ou pelo menos criar obstáculos para que informações de segurança subissem na organização, a própria estrutura ela já apresentava uma linha pontilhada aqui para permitir uma comunicação direta entre o Departamento de Segurança e esse maior nível hierárquico. Mas, pelo que foi estudado pela comissão, essa linha nunca foi utilizada. Entendeu-se, portanto, que esse Departamento de Segurança, ele não teve poder. O que eu quero dizer por poder aqui? Capacidade de influenciar, né?
poder que o técnico especialista na disciplina tem para influenciar os processos decisórios que ocorrem na organização. O que se entendeu aqui é que esse departamento ele não teve poder para influenciar nas decisões que tinham sido tomadas até então, haja vista o estado de degradação que aquele vertedouro se encontrava. E essa comissão, ela propõe duas grandes, é óbvio que é um relatório com outras recomendações, mas tem duas grandes recomendações voltadas especificamente à questão estrutural e que são recomendações colocadas aqui no sentido de se mudar a forma como as coisas eram feitas até então, ou seja, de se mudar a cultura dessa organização. O que foi colocado por essa comissão foi o seguinte: o primeiro ponto, né, deveria haver um nível gerencial particular no nível executivo, né, no topo da organização, com responsabilidades específicas pela questão de segurança da represa e por gerenciar o trade-off entre segurança e produção. Então, em outras palavras, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: a segurança ela tem que estar no topo das organizações. E essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês imaginarem que a maior autoridade na organização de vocês é um CEO ou é um presidente, né? Depende do nome que cada organização adota. O que a gente está querendo dizer aqui é que logo abaixo, com o board de diretores, tem que haver um responsável pelas questões de segurança. Para que essa questão de segurança ela possa ser, primeiro, para que haja um fluxo de comunicação ascendente que chegue até a esse board, né, a esse nível mais elevado de uma forma mais fácil, e para que haja uma pessoa com expertise capaz de influenciar nessas decisões e influenciar de uma maneira mais adequada essa balança, esse trade-off entre segurança e outros objetivos do negócio. E a segunda recomendação que foi colocada foi o seguinte: aquele departamento de segurança que estava lá embaixo, né, ele deveria se reportar diretamente a essa nova caixinha que estaria sendo criada no rearranjo organizacional. Né? Isso deveria levar a posição dessa caixinha, que é responsável pela questão da engenharia de segurança da represa, alguns níveis na organização. E aqui a gente já começa a observar também uma outra questão que vai ser objeto de discussão nos próximos casos, que é o seguinte: no momento em que há essa linha de accountability desse departamento de segurança para essa diretoria ou para essa caixinha que está no topo da organização, quando essa comunicação aqui, essa linha de accountability ela é direta, você começa a dar uma independência maior às questões de segurança. Independência em relação às demais pressões do negócio. Então, essa é uma outra característica bastante interessante que esse caso, ele nos mostra. E para fechar aqui esse caso, eu acho muito importante essa última frase que eu destaquei aqui. Essa posição, ela precisa ter recurso. E quando eu falo recurso, eu não falo só de recurso material, eu falo também de recursos humanos. Não adianta a gente mudar a caixinha, né, mudar as caixinhas das nossas organizações, se a gente não tiver uma compreensão quais são as atividades pelas quais essa caixinha vai ter que responder, numa matriz de responsabilidade, e quais são as competências requeridas para que essas atividades sejam exercidas da melhor forma. E eu vou além. Não basta ter a competência, mas eu tenho que ter pessoas com aquelas competências e em quantidade compatível com a carga de trabalho. Se isso não estiver funcionando num arranjo harmônico, não adianta a gente mudar a estrutura. Né? Por isso que eu coloquei desde o início que estrutura é muito mais do que um organograma. Existe uma série de outras questões que precisam ser vistas para que o conjunto da obra funcione da maneira adequada e promova a mudança cultural que é pretendida pela reestruturação organizacional. Eu vou para o caso 2, né? O caso 2, eu trago aqui os grandes acidentes da NASA, né? O acidente da Challenger e o acidente da Columbia. Imagino que muitos de vocês tenham assistido já o documentário da Netflix que fala sobre o acidente da Challenger. Eu diria que se não assistiram, assistam. Né? São 4 episódios que mostram em detalhes o que aconteceu com esse ônibus espacial, que infelizmente explodiu durante o lançamento, matando seus 7 tripulantes no ano de 1986. O episódio 3, sem dar nenhum spoiler, mas eu diria que dos 4 episódios, o episódio 3 ele é sensacional, porque ele mostra o processo decisório que culminou nessa fatídica decisão de lançar a Challenger naquele dia que era um dia extremamente frio. Qual foi o problema da Challenger? A Challenger estava enfrentando um problema nos anéis de borracha que faziam a vedação de uma parte do foguete que fazia
a propulsão desse ônibus espacial. Então, existiam ali anéis de borracha que faziam essa vedação, garantiam estaquedade lá numa parte lá do foguete, e esses anéis de borracha, esse material elastômero, ele se degradava a baixa temperatura. Isso não era novidade. E em inúmeros lançamentos e testes, eles observaram que a baixas temperaturas, esse material elastômero ele começava a sofrer uma degradação. E no dia do lançamento, eles experimentariam uma temperatura tão baixa como eles jamais tinham passado por aquela situação. Então, a chance de falha era muito grande. Essa situação de que a falha ocorria, eles já tinham ideia do mecanismo de degradação atuante na baixa temperatura, já sabiam disso. Mas eles aceitaram isso, né? Então, havia um conhecimento acerca desse mecanismo de degradação, mas esse mecanismo de degradação, até então, ele não tinha provocado uma consequência catastrófica imediata. Então, o que aconteceu com a NASA? A NASA estava sob enormes pressões, principalmente para atender os prazos e o cronograma de lançamento que ela tinha acertado com o governo. Eles não estavam conseguindo atender essa questão do prazo. Então, o que eles acabaram fazendo? Bom, eu tenho um problema. Esse problema não gera uma consequência catastrófica imediata. De qualquer maneira, ele pega o sistema e põe o sistema para operar numa situação degradada, onde eu estaria quase saindo daquilo que seria um envelope seguro de operação. Mas como eu não gero nenhuma consequência catastrófica imediata e atendo, e tenho um benefício de atender um outro objetivo do negócio, no caso, atendimento de prazo, eu vou aceitar essa situação. Eu aceito isso uma vez, eu aceito isso 2 vezes, terceira, daqui a pouco isso vira um modo normal de se fazer as coisas. E esse foi o processo que foi observado na investigação da Challenger e que acabou culminando até num termo que foi cunhado por uma socióloga chamada Diane Vogel, que estudou esse acidente e que cunhou, então, um termo muito conhecido por nós da área de segurança, que é a chamada normalização dos desvios. A cultura da NASA, na época desses acidentes, existia uma frase que reproduzia muito bem essa cultura, e essas frases que reproduzem a cultura de uma organização, elas dizem muito sobre uma organização, né? E no caso da NASA era faster, better, cheaper. A NASA tinha que ter decisões e processos que agilizassem, né, o que ela estava fazendo, de maneira que ela se tornasse mais rápida, melhor e mais barata. A gente pode até imaginar que a questão de segurança ela estava embutida naquele artifício ali do better, né? E realmente estava, mas as pressões para atingimento dos outros objetivos do negócio acabaram tendo uma prioridade muito grande em relação às questões de segurança. 17 anos depois, a NASA sofre um outro grande acidente, dessa vez com um ônibus espacial, na reentrada à atmosfera terrestre, foi a Columbia, também matando todos os seus astronautas, e novamente ali o processo da normalização dos desvios foi observado. Nesse caso, durante testes e lançamentos anteriores, ocorria o desprendimento de um pedaço de espuma, material isolante na asa do ônibus espacial. Isso vinha acontecendo e não gerando nenhuma consequência catastrófica imediata. Então, o processo da normalização dos desvios novamente se instalou. O grande problema é que, na hora que esse ônibus sai, nessa ocasião, da atmosfera terrestre, ocorre o desprendimento de um pedaço de espuma muito grande. E isso, na reentrada, acabou gerando a falta daquele material isolante, superaqueceu o material metálico da estrutura da asa, que acabou gerando a desintegração desse ônibus espacial. Então, 2 grandes acidentes no intervalo de 17 anos sofridos pela NASA. Esse relatório que eu deixo aqui como referência, um documento fantástico, que é a investigação da Columbia, ele lança algumas grandes recomendações para mudar a forma como as coisas vinham sendo feitas na NASA até então. E é muito interessante, o Hopkins, no livro que eu coloquei como referência no início da apresentação, ele coloca, né, descreve essa recomendação como uma recomendação necessária para to fix the broken culture, né, ou seja, para consertar aquela cultura vista até então. E essa recomendação, ela passa muito pelo conceito de autoridade técnica, né, ou Technical Engineering Authority. O que é essa questão da autoridade técnica? Esse conceito é o seguinte: deve haver na organização especialistas profundos conhecedores de um determinado assunto, da área de segurança ou de um ramo da engenharia especial, que não devem ter responsabilidade por prazo ou custo.
Nota aqui a questão da independência, né, da maior independência que esse especialista precisa ter das demais pressões do negócio. E esse especialista ele vai ter algumas funções. Por exemplo, no caso do relatório da Columba, ele aponta responsável pela elaboração dos requisitos técnicos a serem atendidos nos empreendimentos e por todos os waivers aos mesmos. O que é esse processo do waiver? Você imagina que eu tenho um requisito técnico, um requisito normativo que eu preciso atender no empreendimento, e em determinado momento eu decido que eu não vou atender a esse requisito técnico. Muito provavelmente o gestor que solicita esse não atendimento do requisito técnico, ele tem um motivo legítimo para isso. O não atender vai trazer um benefício do ponto de vista do negócio. Mas o não atendimento ao requisito traz riscos. E quem é a melhor pessoa para avaliar os riscos inerentes a não atender esse requisito técnico, senão aquele grupo que estava envolvido na elaboração daquele requisito técnico. Então, esse é um ponto que se coloca, que se amarra como função para esse especialista, para essa autoridade técnica. Eles deveriam decidir também o que é considerado um evento anormal, numa tentativa de evitar essa questão da normalização dos desvios, e realizar verificações independentes da prontidão para lançamento. Então, em linhas gerais, a gente começa a perceber aqui que a solução prevista no caso da NASA é, primeiro, eu preciso ter especialistas, profundos conhecedores, eu tenho que aumentar a deferência e expertise técnica que esses especialistas têm nos processos decisórios, eu tenho que, de alguma maneira, na organização, aumentar o poder que eles têm de influenciar essas decisões, e para que eles possam fazê-lo de forma o mais adequada possível, eles têm que ter maior independência das pressões do negócio. E aí fica a pergunta, em que tipo de estrutura esse conceito se aplica de uma forma mais fácil, mais tranquila? Será numa estrutura descentralizada ou numa estrutura centralizada? E aí eu preciso explicar para vocês o que eu quero dizer por cada um desses conceitos. Uma estrutura descentralizada é aquela onde a autonomia para tomada de decisões está dispersa na companhia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho lá na organização um setor corporativo, um corpo, né, de técnicos aqui no setor corporativo, que estabelece ali as grandes diretrizes que têm que ser desdobradas nas várias áreas de negócio, mas essa organização ela se divide aqui em várias caixinhas. Essas caixinhas, a divisão delas pode ser decorrente dos diferentes produtos que são produzidos por essa organização, ou até dependendo das diferentes atividades que ela executa, das diferentes localizações geográficas onde essas atividades onde elas ocorrem. Então, eu tenho ali várias caixinhas. E em cada uma dessas caixinhas, eu tenho um gestor que tem muita autonomia para tomada de decisão. E ele tem um corpo técnico que responde diretamente a ele, né? Então, aqui o especialista de segurança, ele está diretamente subordinado a esse gestor que tem que atender aos outros objetivos do negócio: prazo, produção, redução de custo. Já numa estrutura mais centralizada, eu tenho essa função técnica indo ali até o topo da organização e provendo serviços para as várias áreas de negócio. É uma estrutura um pouquinho diferente. Vamos entender melhor os perigos de uma estrutura descentralizada, as vantagens e as desvantagens. As vantagens, eu acho que um grande ponto que a gente não tem como negar, né? E entendo que esse, inclusive, é um dos grandes motivos pelos quais essa estrutura descentralizada ela é muito adotada nas organizações, porque a partir do momento que você dispersa a autonomia para a tomada de decisão, você ganha velocidade nos processos decisórios. Mas, em contrapartida, existem algumas desvantagens sobre as quais nós precisamos estar cientes. Eu diria que, em termos de desvantagens, a gente começa a ter variações nos padrões e práticas adotadas nas unidades, né? Você imagina que eu tenho um setor corporativo que estabelece lá uma diretriz que tem que ser seguida e desdobrada em cada uma dessas caixinhas. Não há garantia aqui de que esse desdobramento vai se dar de uma maneira uniforme. E isso pode ser decorrente, inclusive, de um entendimento não uniforme acerca de perigos e riscos. Com isso, há um aumento do risco regulatório. O que eu estou querendo dizer com risco regulatório? Eu me refiro à seguinte situação. Como não há um entendimento uniforme acerca de perigos e riscos, você pode ter um órgão regulador que vem aqui nessa caixinha, faz uma fiscalização e verifica um problema de segurança e uma tratativa para aquele problema. Ele vai na caixinha 2, ele observa um problema extremamente similar e uma forma de tratar aquele problema completamente diferente, né? É óbvio que nesse momento vai haver uma comparação
entre as duas soluções adotadas. E, muito provavelmente, aquela caixinha que adotou uma estratégia de solução que, do ponto de vista de segurança, não tem a mesma qualidade, ou tem uma qualidade que não foi considerada adequada, aqui eu tenho um risco, por exemplo, de interdição. Né? Então, essa é uma característica, algo que uma estrutura descentralizada está mais suscetível a ocorrer esse tipo de coisa. Existe uma falta de independência da função de segurança, né? A pessoa que responde por segurança, ela está subordinada diretamente a esse gestor, que está numa caixinha que combina toda a responsabilidade por produção, custo, prazo, bem como aquela autoridade para conceder aqueles waivers, né? As normas ou os requisitos técnicos. Então, fica bastante fácil agora a gente compreender que é uma estrutura onde é difícil a gente implementar, ou pelo menos se torna mais complicado a gente implementar esse conceito, né, de você ter uma forma de aumentar o poder de influência do técnico nas decisões. Já que a gente entendeu isso tudo, eu vou para o meu último caso. O último caso que eu trago aqui foi o acidente de blowout que aconteceu no Golfo do México. Esse acidente ele ocorreu em 2010 na sonda Deepwater Horizon, que era da Transocean, mas operava para a companhia BP. Né? Esse acidente, o blowout, o que ele é? Ele é um influxo não controlado de fluido do reservatório para a superfície. E no momento que esse óleo com esse gás vem para a superfície, nesse caso, houve a ignição desse material, gerando um cenário de incêndio e explosão, que gerou a morte de 11 pessoas, a perda completa dessa instalação. E esse acidente, ele é o acidente, digamos assim, o pior ou o mais catastrófico em termos de danos ao meio ambiente que ocorreu aí na indústria de óleo e gás. A gente precisa entender como é que era a estrutura da BP na época desse acidente. Vale lembrar aqui o seguinte, 5 anos antes, a BP sofreu outro grande acidente, mas no segmento de downstream, no segmento de refino, que foi o acidente de Texas City, né? Uma explosão na partida de uma unidade. Então, vamos compreender como é que estava a questão estrutural da BP na época de ocorrência desses acidentes. E eu vou me valer aqui de um livro fantástico do professor Hopkins, que estuda a fundo as causas organizacionais, humanas e organizacionais desse acidente. Um dos pontos que ele analisa é justamente a questão da estrutura. E é dito lá nesse livro o seguinte: na época do acidente de Macondo, a BP era uma das companhias de óleo e gás mais descentralizadas. E o Hopkins ele traz uma explicação brilhante, né? Ele analisa o contexto histórico e econômico do momento que justifica essa descentralização. E o que ele coloca é o seguinte: na década de 80, né, muito influenciado pela Escola de Administração americana, vários consultores na área de gestão, eles começaram a recomendar às organizações que descentralizassem as suas estruturas. Do ponto de vista do negócio, nós já vimos que isso garante uma agilidade nos processos decisórios, e isso pode ser favorável para que se alcance alguns objetivos do negócio. E naquela época surge um ator, né, que vai ser um ator importante aí, nesse momento vivido por essa organização, que era o John Brown. John Brown ele assume a diretoria do segmento de upstream, ele se torna muito favorável a esse tipo de ideia da descentralização, e na sequência ele é alçado a CEO dessa companhia. E nesse momento ele promove uma grande descentralização nessa companhia. E quando ele faz isso, do ponto de vista do negócio, foi um sucesso, né? O Brown ele foi indicado, se não me engano, 4 vezes como um dos executivos mais influentes, né, nessa área, nesse segmento industrial. Então, do ponto de vista do negócio, essa descentralização, de fato, foi um sucesso. Mas o que talvez não se percebeu na época é que ali estava se plantando, né, as sementinhas ou as condições latentes que lá na frente culminariam nesses grandes acidentes. Eu falei de 2005, do acidente na refinaria de Texas City. É interessante a gente observar também aqui esse relato do relatório de investigação do acidente da BP Texas City, que é o relatório de Baker Pennell, onde é dito lá o seguinte: o gestor da refinaria ele tem uma tremenda liberdade para tocar o seu negócio. Algumas pessoas na BP se referem a isso como o ethos do empoderamento. Como o CEO Brown descreveu, nós queremos que essas pessoas se tornem empreendedores e não burocratas fazendo exatamente aquilo que eles são ditos para fazer. Então, a descentralização, ela favorece isso, ela favorece essa palavra bonita que a gente conhece do
que é o empreendedorismo, né? Esse gestor ele tem autonomia para tomada de decisão, ele pode buscar soluções locais para resolver determinados problemas de uma forma mais ágil. Então, isso do ponto de vista do negócio pode ser visto de uma forma muito boa. O grande problema é que, com todas as vantagens que já vimos de uma estrutura descentralizada, a gente precisa compreender que essa é uma estrutura que deixa de ter, ou tem em menor escala, algo que, eu gosto muito de uma expressão do inglês que descreve bem o que eu vou falar agora, que são os famosos checks and balances, pesos e contrapesos. Né? A função de segurança ela precisa ter independência, ela precisa ir até o topo, para que eu tenha maior equilíbrio entre as várias funções que existem na organização. E é através desses checks and balances, desses pesos e contrapesos, que a gente consegue um equilíbrio melhor e decisões de engenharia mais adequadas, que com certeza são mais adequadas do ponto de vista de segurança. Então, quando o Brown ele se lança, né, no sentido de descentralizar completamente a organização, ele acaba com esses pesos e contrapesos. O que fez a BP depois desse acidente? Essa figura que eu trago aqui para vocês é uma figura que está disponível no relatório de sustentabilidade do ano de 2011 dessa companhia, e essa figura ela tem uma simbologia muito forte, ela mostra a reestruturação organizacional que essa companhia viveu, com a criação de uma função de segurança e riscos operacionais, e olha o que essa figura nos traz. Desse lado, eu tenho essa função de segurança e riscos operacionais. Do outro lado, eu tenho a função que é a linha da área de negócio. Notem essa linha pontilhada, separando esses dois grandes ramos, indicando o quê? Que essa função ela tem maior independência das pressões de negócio. Uma outra questão interessante desse redesenho organizacional, segurança vai até o topo da organização. Nota que a caixinha maior da segurança está no mesmo nível da maior caixinha da área de negócio. O Hopkins ele tem uma frase, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, e ele já colocou isso em vários livros. Organizações que de fato valorizam a segurança têm esse representante da segurança no topo das organizações. Né? Ele é muito forte em relação a isso. Outras características interessantes que a gente vê aqui. Algo que eu estou chamando de descentralização geográfica. Ao mesmo tempo que eu centralizei a função de segurança subindo até o topo e com independência maior da área de negócio, eu coloco um representante da segurança lá na área de negócio. Esse personagem ele vai prestar os serviços que ele precisa prestar para aquela área de negócio. Mas a linha de accountability dele, ele não responde ao gestor da área de negócio, ele responde à função de segurança. E a ideia, apesar do termo Technical Authority não ter sido usado nesse relatório de sustentabilidade, eles apontam que esse profissional de segurança que está lá, né, e ele pode acionar alguém na função que esteja acima dele, essa pessoa tem autoridade técnica. Autoridade significa poder legitimado na organização. Significa dizer o seguinte: o gestor da área de negócio continua tomando a decisão e arcando com os riscos dessa decisão, mas se esse profissional de segurança percebe que essa decisão está levando esse sistema a operar fora do que seria um envelope seguro de operações, essa função de segurança agora ela tem autoridade para intervir nesse processo decisório. É como se fosse um batente de máximo, não vai além daquele ponto. Tá? Então, essas seriam as grandes características aqui da estrutura que a BP implementou logo após esse acidente de Macondo. Só para fechar aqui, essa descentralização geográfica, ela é bastante importante também, gente, pelo seguinte, ela funciona como o olhar da segurança no que está acontecendo lá na frente operacional. Se a gente não tem esse representante, acontece o que a gente por vezes vê nas organizações, que é um descolamento completo de realidade. O corporativo vive um mundo, a área operacional vive uma outra realidade, e esses mundos não se comunicam. Então, esse personagem, esse braço da função de segurança na área de negócio, ele é extremamente importante, porque ele é uma ponte de conexão entre essas duas realidades e vai permitir com que essa realidade da frente operacional chegue até a função de segurança e que as questões definidas como regras, diretrizes, elas aconteçam da melhor forma na área operacional. Tudo que eu falei até agora, gente, a gente está falando de acidentes organizacionais, à exceção do primeiro caso, que felizmente não se materializou num grande acidente.
Aqui eu estou me valendo da definição de James Reason para acidente organizacional. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de acidente que envolve diferentes indivíduos nos mais variados níveis da organização. Muitos desses indivíduos, eles não estarão nem no local, nem no momento em que esse acidente vai ocorrer. Mas anos antes, anos atrás, eles tomam decisões que afetam os processos de trabalho críticos à segurança, e ao fazê-lo, eles acabam degradando os sistemas, e essa degradação ao longo do tempo contribui com um grande acidente. Então, o que falamos até agora se encaixa dentro desse conceito de acidente organizacional. E sempre associamos o que houve de errado a uma cultura de segurança deficiente naquela organização. O que a gente começa a ver agora é que essa cultura, ela não é uma causa independente, mas ela é uma consequência de causas mais fundamentais. A cultura é uma descrição de um estado de coisas, e se eu quiser entender por que esse estado de coisas se estabeleceu, eu vou encontrar grande parte da resposta na estrutura organizacional e em outros fatores organizacionais que não são objeto aqui da apresentação. Mas não é só a estrutura que influencia a cultura. Eu tenho uma série de outros arranjos institucionais que podem influenciar a forma como as coisas são feitas na organização. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de colocar: sistemas de bônus e remuneração variável dos gestores. Isso impacta em muito a forma como eles agem, a forma como as decisões são tomadas na organização. Então, aqui eu tô falando e dando uma ênfase muito grande nesse fator organizacional, mas existem outros fatores organizacionais que precisam também, que a gente precisa ter um olhar para eles, porque eles também influenciam essa maneira de se fazer as coisas. A cultura, então, ela é vista como uma descrição de um estado de coisas. Ela é uma variável descritiva. E se ela serve como descrição, ela não serve como explicação, ela não é uma variável explanatória. Ela é a forma como fazemos as coisas. Mas se eu quiser buscar agora a explicação, eu vou ter que buscar essa explicação nesses fatores organizacionais. Na minha tese, eu defini o fator organizacional, eu busquei ter uma compreensão melhor acerca desse tema. E a definição que eu proponho é a seguinte: quando eu falo em fatores organizacionais, eu estou falando de arranjos institucionais que são estabelecidos pelos líderes. Eles existem independentes de nós que atuamos numa organização, mas eles interferem de uma forma muito significativa na forma como a gente age, na forma até como a gente pensa e decide dentro de uma organização. Eu estou falando das estruturas, eu estou falando dos sistemas de bônus e remuneração variável, os indicadores que muitas vezes são acoplados a essas avaliações de desempenho. Eu estou falando de critérios que são definidos para tomada de decisão, é disso que eu estou falando. E aí vocês podem se fazer uma pergunta, eu estou chegando agora ao final da apresentação, mas essa pergunta ela precisa existir, porque quando a gente olha para uma figura como essa, a gente se pergunta: tá bom, Gils, e o líder? Qual é o papel do líder na construção dessa cultura? Afinal, o líder ele tem um papel importantíssimo. Se a gente vai lá para Edgar Schein, né, um grande estudioso da área de cultura organizacional, ele tem uma frase muito provocativa, dizendo que o líder cria e muda a cultura. Então, qual é o papel desse líder, né, na construção dessa cultura? Para responder isso, eu vou me valer da dedicatória que a Judith Rocket, né, que foi a ex-chair lá dessa instituição inglesa de segurança que é o HSE, ela colocou uma dedicatória muito interessante no livro do Hopkins, que ela fala o seguinte: os líderes que quiserem mudar a cultura e melhorar a gestão de riscos dos seus negócios devem implementar mudanças estruturais efetivas que institucionalizem a cultura que eles estão buscando. Ou seja, os líderes precisam estabelecer os arranjos institucionais que vão promover a cultura organizacional que eles querem, que eles entendem que é adequada para atingir os objetivos do negócio. Se eles querem velocidade de decisão, muito provavelmente eles vão instituir uma estrutura mais descentralizada. Se eles percebem a necessidade de que se estabeleça nessa estrutura um conjunto de pesos e contrapesos, que haja independência entre as funções para que se chegue a um equilíbrio melhor no processo decisório, muito provavelmente eles vão começar a buscar um maior grau de centralização na função que afeta, na função de segurança. Eu ia fechar aqui. Quem já teve a oportunidade de assistir essa apresentação, esse geralmente é o meu último slide. Mas eu vou fechar com esse aqui, com esse último slide aqui. Trazendo uma reflexão final, que eu acho que até conversa bem com a apresentação anterior do Luciano, né? O papel de cada um de nós.
Essa figura aí, a capinha do livro, do primeiro livro que o Hopkins me deu assim que eu cheguei na Austrália para ler, né? Quase que uma biografia, onde ele explica, né, não apenas o que o motivou enquanto sociólogo, que vocês pararam para pensar, quantos sociólogos no mundo se dedicam à área de investigação e estudo de grandes acidentes? São pouquíssimos, né? Infelizmente. Então, ele explica o que o motivou para investir nessa área, né? Ele percebeu que ele tinha uma contribuição grande a dar nessa área. E ele explica o tipo de sociologia aplicada que ele realiza na hora que ele faz essa investigação dos acidentes e ele investiga esses fatores organizacionais. E uma coisa que me chamou a atenção desde o início, desde o momento que eu recebi esse livro, foi o título, Quiet Outrage, né? Que eu vou ousar aqui traduzir da seguinte forma, é uma indignação silenciosa. Alguém que se indignou com tudo aquilo que estava acontecendo em termos de acidente, né? Ele começa a investigar grandes acidentes na Austrália, em minas de carvão. Quem conhece o livro dele, Lessons from Longford, foi um acidente de uma planta de gás, também que ele participou da comissão de investigação, e aí daí ele tomou gosto pela coisa, felizmente, porque a gente tem muito a aprender com ele, e dedicou a carreira dele a esse assunto. E o título do livro é Uma Indignação Silenciosa, o grande fator motivador que o levou a se dedicar a essa área. E hoje, assim, eu fecho esse slide dando um pouco de voz à minha indignação, que por vezes é mais silenciosa do que devia. Quando eu penso no nosso país, eu olho para o histórico, né? E eu acho que a gente, enquanto profissional de segurança, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós somos o Brasil da Boate Kiss, o Brasil do incêndio no Museu da República, o incêndio no Ninho do Urubu, o Brasil do incêndio no Hospital Badim, o Brasil do incêndio no Hospital de Bom Sucesso, o Brasil de Mariana, o Brasil de Brumadinho e de tantos outros acidentes, né, que eu certamente não estou lembrando. Esses que eu citei agora, eles ocorreram num intervalo de tempo inferior a uma década. Essa é a forma como a gente está fazendo as coisas aqui. Né? Então, eu acho que isso tem que ser um ponto de reflexão muito forte para todos nós, profissionais de segurança. Existe um livro muito interessante chamado Ética para Engenheiros. Ele é baseado no caso da Challenger, escrito por 2 professores, se não me engano, portugueses. Né? É o Voiven, né, da Challenger. E esse livro é muito interessante, porque ele apresenta um tripé de questões que nos influenciam nos momentos que a gente participa desses processos decisórios. Nós temos a lealdade à nossa companhia, né? A companhia onde a gente atua. Nós temos o dever ético de promover a segurança da população do meio ambiente. É um dever que nós temos. E nós temos os nossos interesses pessoais, carreira, cargo, salário, que impacta a qualidade de vida da nossa família. Esse é um tripé que esse livro, Ética para Engenheiros, ele coloca. Esse tripé, ele está presente o tempo todo em que a gente está atuando numa organização. E a gente tem que estar consciente acerca desse tripé para saber como a gente se coloca. É óbvio que as questões organizacionais, elas influenciam de tal forma o nosso comportamento que a gente olha assim, é a forma como as coisas são feitas aqui na organização. Mas a gente tem que refletir se essa forma é a forma adequada. Porque no final da história, o que importa de verdade é a maneira como cada um de nós escolhe agir. E aí eu fecho com essa pergunta final, né? Que tipo de sociedade, que tipo de indústria vamos continuar a construir no nosso país? Que isso sirva de reflexão, que a gente possa sair daqui com essa pulguinha atrás da orelha e não deixemos de pensar sobre isso, que eu acho que é uma reflexão tão importante para a gente alavancar cada vez mais a questão de segurança no nosso país. Com isso, eu termino a apresentação, agradeço demais aí a todos que estão assistindo, ao UBQ pelo convite, e fico agora, o Alexandrino, à disposição aí para comentários, perguntas. Eu só tenho que parar aqui de compartilhar. Vamos ver se eu acertei. Acho que acertei. Gilza, muito agradecido aí pela apresentação. Com certeza você deve ter motivado muitas pessoas a pensar em tudo que você disse, principalmente com relação à reflexão, a última parte da sua apresentação. Né? Espero que a gente tenha, através de você, sensibilizado muitas pessoas para começar a pensar de forma diferente, principalmente com relação às estruturas organizacionais e vamos dizer assim, os gaps, as lacunas que podem
está nas nossas estruturas, lembrando que o Brasil é feito por milhares de empresas, de vários tipos de porte, culturas organizacionais, e podem estar no seio da organização problemas apontados por você nessa apresentação. Aliás, antes de começar as perguntas, né, e fazer a primeira pergunta minha, eu queria até contar um caso, eu diria, curioso, né, porque quando eu vi a sua apresentação a primeira vez, foi antes dos grandes eventos catastróficos que aconteceram no Brasil, né, nesses, diria, 5 últimos anos, né? Não vou citá-los, eu acho que todo mundo imagina quais são. E depois desses acidentes, uma das coisas que eu comecei pessoalmente e com interesse particular era perceber se, através dos jornais, informações, se essas empresas envolvidas aprenderam, do ponto de vista de mudar a organização, melhorar, né? E minha percepção com informações através de artigos, que está disponível para o público, né, é que sim, né, que essas empresas elas mudaram sua organização. Provavelmente não vi nenhum relatório que levou a essa mudança organizacional, mas imagino pela sua palestra que eu vi antes, né, que deve estar relacionado exatamente com a análise da estrutura organizacional, né. Aí a minha primeira pergunta, né, você não precisa citar as empresas, mas se você tem conhecimento de mudanças organizacionais no Brasil derivado da análise de acidentes recentes, acidentes graves, acidentes ampliados. É bem interessante essa tua pergunta, Alexandrino, e eu sou curiosa que nem você, né? Aliás, curiosidade é uma característica que todo pesquisador tem que ter, né? E a gente sai fuçando jornal e a gente quer informação sobre o acidente, e sem citar nomes de empresa, a gente observa em notícias de jornal, muitas das vezes empresas que viveram recentemente acidentes catastróficos, né? Pelas notícias de jornal, a gente já tem ali um primeiro indicativo de reestruturação organizacional. E, em geral, essa reestruturação organizacional, ela ocorre de maneira a garantir que a segurança esteja no topo e que a segurança possa ser agora um grande componente, ou um componente que receba um peso mais adequado aí na balança, nos processos decisórios. Então, esse é um movimento que ocorre não apenas no Brasil, mas ocorre no mundo também. Tem um caso muito interessante que eu cheguei a estudar, citei muito, sem entrar em detalhes, mas citei num dos artigos que eu coloco de referência lá no início da apresentação. Foi, por exemplo, o caso da TEPCO. A TEPCO é a empresa que operava a usina nuclear de Fukushima Daiichi, né? Um acidente também aí catastrófico, disparado por eventos naturais, mas que de forma alguma deve ser visto, né, como uma obra divina ali que aconteceu, e aconteceu aquele acidente. Não, ele foi tido como, usando uma expressão aí inglesa, né, que a gente tem, um acidente construído pelo homem, um man-made disaster. E a TEPCO, o que ela faz depois desse acidente? Ela se reestrutura. Então, ela coloca um departamento de segurança que deveria monitorar aquele que executa a segurança nuclear. Então, quem faz não pode ser a mesma pessoa que verifica. Então, esse novo departamento ele tinha a função de verificar as ações desse departamento que tinha lá grandes ações na área de segurança nuclear, e ele se reportava diretamente ao board da organização, né? Inclusive, é bastante interessante notar nos documentos da TEPCO, eles inclusive iam chamar uma pessoa de fora da organização para assumir a direção desse departamento, né, para tentar dar uma mudança realmente, e isso eu fico imaginando até para a cultura do Japão, né, eles pegaram alguém de fora do país para assumir essa posição. Então, a gente observa isso, né, a grande tristeza é que eu acho que essas mudanças elas acabam ocorrendo só depois que essas empresas vivem grandes acidentes, né? Essa é uma reflexão que eu sempre me fiz, é um dos capítulos do livro do Hopkins, ele discute isso,
o que a gente observa é que até que isso ocorra, até que um grande acidente ocorra, as pressões para o negócio, elas geram um arranjo na organização que facilita, né, que os objetivos de redução de custo, atendimento de produção, atendimento de prazo, a gente facilita o atendimento desses objetivos de negócio, mas a gente esquece de que, para que a gente tenha algo equilibrado, a gente precisa de um sistema de pesos e contrapesos, né? E a função de segurança, ela precisa existir como esse contrapeso, de uma maneira independente, para que essa decisão tenha uma melhor qualidade. Tá? Então, acho que a gente observa sim, e eu espero que a gente comece a observar esse tipo de mudança de uma maneira antecipada, e acho que a gente tem tudo para isso. Né? Acho que cada vez mais, quanto maior for o grau de compreensão que a gente criar acerca desse fator organizacional e do impacto que ele tem nas decisões que afetam a segurança, eu acho que a gente cada vez mais vai ter a chance de observar essas reestruturações sem que elas sejam disparadas pela ocorrência de um grande acidente. Ok, Gilson. Espero que com a sua palestra, né, essas provavelmente milhares de empresas no Brasil, né, consiga pensar de forma antecipada, né, baseado nessas experiências de outras empresas, inclusive empresas brasileiras. Né. Bem, eu gostaria de passar aqui uma pergunta que surgiu no chat, né? Gilza, parabéns pela explanação sensacional. Pensando no belíssimo universo da gestão de conhecimento, da valorização da expertise dos trabalhadores do chão de fábrica, que se deparam diariamente com situações de trabalho precárias, normas incoerentes, rigidez normativa que impede a restrita normas, seguir restrita as normas, e um silêncio organizacional perigoso demais. Tudo isso solicitando que os trabalhadores adotem esse ou aquele comportamento. Você enxerga isso nos seus estudos? Percebe que estamos no caminho para sensibilizar as organizações e valorizarem o saber fazer, escutar os trabalhadores, reescreverem normas mais realistas e que deem mais conta do real do que o irreal, né? No trabalho do dia a dia. Nossa, dá para... Tem várias questões que me vêm à cabeça com essa pergunta, né? Uma pergunta e um comentário muito rico, mas vamos lá, vou tentar organizar aqui as ideias para seguir dentro de uma linha, uma lógica que tenha mais coerência. A gente pode pensar o seguinte, né? Essa estrutura, por exemplo, vamos pegar o caso ali da estrutura que eu mostrei depois da reestruturação da BP. Né? Vamos pensar também no caso da NASA, com a questão do Technical Authority. O que essas estruturas, esse redesenho organizacional que essas instituições sofreram, o que eles estão buscando? Eles estão buscando dar poder ao técnico num processo decisório. Eles estão buscando aumentar a deferência à expertise técnica num processo decisório, a um ponto tal que esse técnico ele deixa de exercer um papel puramente consultivo, ele passa a ser um ator realmente naquele processo decisório, com poder até de barrar. Então, a gente observa aí que essa é uma característica, por exemplo, se a gente pegar aquela teoria das organizações altamente confiáveis, essa é uma característica que esse tipo de organização, esse tipo de conceito valorizava, dizia que era essencial. E se a gente continuar nessa linha de pensamento, a gente vai compreender que a gente precisa aumentar a influência desse técnico e a gente precisa cada vez mais escutar esse técnico. Né? Esse técnico, se a gente pensa agora na frente operacional, que aí é que eu vou fazer um gancho mais forte com a questão que o colega colocou, é o sujeito que vive o dia a dia. Ele sabe, né, se tiver alguma questão anormal, ele sabe ali o que está acontecendo na planta. Muito provavelmente, se você perguntar para esse sujeito qual vai ser o próximo acidente que você acha que vai ter aqui, né, que foi até uma discussão riquíssima que eu tive com alguns colegas da área de segurança, muito provavelmente você vai ter inputs, né, sensacionais e você vai conseguir ver questões ali que precisam de tratamento. Então, dar voz a esse técnico é algo muito importante.
E a organização, ela tem que institucionalizar caminhos que permitam que a má notícia suba e chegue àquele que tem poder de tomar uma decisão e reverter esse quadro. Então, o Hopkins sempre coloca, né, todo grande acidente, a informação acerca daquele acidente, ela já existia. O que não se conseguiu é fazer com que essa informação chegasse na pessoa que tem, de fato, autoridade para tomar uma decisão e mudar aquela situação inadequada que está sendo reportada. Então, escutar o técnico e permitir que essa percepção dele, de repente, de algo que ele está vendo que está dando errado, que isso suba, chegue a uma pessoa que vai poder mudar esse quadro, eu acho que as organizações elas precisam pensar em como institucionalizar essa dinâmica precisa ocorrer. Agora, o líder tem um papel fundamental, né, Alexandrino? O líder tem quando você falou de silêncio organizacional, o líder nessa hora ele tem um papel importantíssimo. Aquilo que o líder fala, a maneira como ele se coloca, o que ele cobra, no que ele presta atenção, é para isso tudo que os seus liderados vão estar olhando. A forma como ele reage a uma má notícia. Se a má notícia chega para ele, né, você às vezes escuta, não me traga má notícia. Como assim não me traga má notícia? Você é a pessoa que tem poder para mudar esse quadro da má notícia, mas para isso a má notícia precisa alcançar você. Então, dependendo da forma como essa pessoa reage a um acidente, eita, aconteceu um problema, a planta parou. Como assim? A planta volta quando? Se a primeira reação é essa, está ali já explícito para os liderados o que é valor para esse líder. Agora, se esse líder ele se coloca de uma outra forma, como assim? Alguém se machucou? A parada foi segura? O que a gente vai fazer para voltar de maneira segura? É uma outra forma de tratamento que vai dar uma mensagem muito forte para o liderado. Então, o silêncio organizacional ele também tem uma relação muito estreita com o comportamento do líder. Obrigado, Júlio. Está tendo uma microfonia para... Tem outra pergunta aqui. Jaleel Gomes. Por favor, em sua percepção, até que ponto ou nível a segurança de processo e fatores humanos está disseminada nos gestores e líderes das companhias, eu estou entendendo, no Brasil? Vamos lá, outro assunto que também dá uma palestra, né? Mas vamos lá. Se a gente pensar nessa ênfase à questão de segurança de processo, né, eu vejo que, por exemplo, o acidente na refinaria de Texas City, que ocorreu em 2005, então estamos falando de 15 anos atrás, ali foi um marco, né? Aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas. E por que eu estou falando até isso? Porque quando acontece esse acidente, a organização que viveu esse acidente, a gente olha para os indicadores de segurança dessa organização, indicadores clássicos da área de segurança ocupacional, a gente percebe que eles estavam ótimos. Então, se eu medisse o desempenho de segurança olhando para aquele indicador ocupacional, a empresa estava muito bem, obrigado, e de repente ela foi surpreendida com um grande acidente. E qual não foi a surpresa de perceber que aquela lógica de funcionamento que existia naquela organização era a lógica da indústria, né? Da indústria química, petroquímica, de óleo e gás. Então, ali eu coloco como um divisor de águas, porque foi um momento em que, se quem não entendeu até aquele momento, já não pode dizer que não tem mais como entender, né? Existem os acidentes, eles têm características diferentes, né? O acidente relacionado a essa disciplina de segurança de processo, ele é um acidente que tem potencial catastrófico, que tira uma empresa do negócio. E eu preciso de mecanismos de gestão para esse tipo de evento, e para a prevenção, a mitigação, a resposta a esse evento, que aquele instrumental que eu tenho, às vezes, na segurança ocupacional, não é aquilo que vai resolver. Indicador é um ponto, né? Então, eu acho que a partir dali foi um movimento muito grande de valorizar esse ramo da segurança que olha para a prevenção, mitigação e resposta aos grandes acidentes ou aos acidentes maiores. Nota comigo o seguinte, eu não estou querendo dizer aqui de forma nenhuma que um ramo da segurança tem uma importância maior do que o outro. Ambos são importantes. Mas o que acontecia até então é que não se enxergava, eu acho que de uma maneira um pouco mais clara, essa disciplina da segurança de processo. De lá para cá, eu acho que o nível de compreensão vem aumentando.
as empresas, elas cada vez mais, elas começam a olhar para essa questão da prevenção dos acidentes maiores e elas começam a se estruturar para melhor gerenciar esse tema, né? Mas eu diria que a gente está num processo, tá? Tem muita coisa ainda que eu acho que a gente tem que melhorar. Gilza, nós já estamos completando aí praticamente os 15 minutos que a gente reservou para perguntas e respostas, né? E para finalizar, nós temos aqui várias perguntas. Eu tinha aqui pelo menos umas 6, só consegui fazer uma, né? Mas aí depois a gente vê uma forma de canalizar essas perguntas para você. Mas para encerrar, é uma questão uma percepção minha, né? Como eu conheço muitas empresas de vários portes, né? A gente percebe nitidamente que por várias questões, provavelmente até de simplificação ou descentralização, como você explicitou bem aí na sua apresentação, áreas como inspeção de equipamentos, segurança, meio ambiente, saúde, que são áreas que detêm a necessidade de decisões, muitas vezes críticas, né? Porque elas gerenciam fatores críticos, aí, inclusive fatores humanos críticos, né? Que podem levar a erros e acidentes. E a gente percebe muitas vezes que essa estrutura de inspeção, segurança, meio ambiente, saúde, ela está subordinada a áreas operacionais como manutenção, operação, né? Nos seus estudos e no seu conhecimento, essa é uma fragilidade que algumas organizações podem ter no seu seio da organização, que deve, de certa forma, pensar, analisar essa estrutura? Eu diria, Alexandrina, assim, né? Não há uma solução pronta, uniforme, para toda e qualquer organização. Cada organização ela tem que refletir acerca da sua estrutura e verificar que tipo de cultura essa estrutura está criando. Mas por tudo que eu mostrei, fica, eu acho que, patente que você precisa ter uma certa independência dessas funções. Né? Que se você não tiver uma independência dessas funções, realmente, na hora de você botar os pratinhos na balança, pode ser que você não tenha os pesos e contrapesos adequados. Então, são funções essenciais que afetam diretamente a segurança das operações e que a gente tem que estar de olho para entender se esses arranjos institucionais ou essa estrutura na qual elas operam é uma estrutura que está produzindo decisões adequadas. Né? Então, acho que essa reflexão ela precisa existir. E lembrando, né, das características, por exemplo, que eu coloquei aqui ao longo da apresentação, será que essas características elas estão presentes na estrutura dessas funções nas organizações? Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque vai dar indícios para a gente concluir se a estrutura está funcionando de maneira adequada ou se existe uma forma melhor de se organizar o desenho dessas funções nas organizações.